Mineira de Uberaba, ela cresceu entre as árvores da terra natal e as histórias contadas pelo tio. Fascinada pelo mundo das letras, aos 9 anos publicou o primeiro conto. Hoje tem 15 livros lançados e procura atrair as crianças para o mesmo universo mágico que a fascinou quando criança. A primeira convidada do nosso programa Iluminuras de hoje é a escritora Alessandra Roscoe. Alessandra Roscoe é jornalista e escritora. É membro do grupo Casa de Autores e também coordena um clube de leitura para bebês, o Uniduni Ler. A autora desenvolve ainda oficinas e rodas de histórias para crianças, grávidas e idosos. Bom, antes de mais nada, eu agradeço a presença da Alessandra aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal para falarmos a respeito deste lado escritora que se desenvolveu muito ao longo dos anos, mas eu não posso deixar de fazer uma pequena brincadeira com ela, porque existe, na verdade, uma brincadeira recorrente entre os jornalistas, a Alessandra também é jornalista, que é o fato de você dizer, mas puxa, quando é que a gente vai conseguir se livrar para fazer uma outra coisa? Pelo fato dela ser escritora, a gente também brinca, puxa, afinal de contas você conseguiu sair da profissão e foi fazer alguma outra atividade que pudesse ser mais prazerosa. Só que parece que não é bem assim, né, Alessandra? Você continua jornalista. Continuo jornalista, mas bem menos, né? Eu hoje estou mais dedicada às histórias inventadas que às histórias de verdade, de gente de verdade. Né? Então, eu sempre brinco também que eu sou um exemplo do plano B que deu certo. Né? A gente não pode desistir do plano B. Exatamente. Né? Então, estou muito feliz. Eu acho que foi uma coisa inesperada. Eu nunca me imaginei, assim, sempre gostei de escrever, mas nunca me imaginei escritora. Né? E de literatura infantil. No seu caso, houve um elemento, digamos assim, aproveitando a analogia, de ignição, justamente para que isso pudesse acontecer, que foi a sua filha. Como é que isso aconteceu? A maternidade. Eu digo que eu fui resgatada, eu fiz artes, não me formei, porque na época da CPI do orçamento, era repórter de TV, e tive que escolher. E foi a maternidade que me resgatou um pouco para esse lado mais artístico, né? Mais ligado à invenção. Né? Minha filha, quando tinha 3 anos de idade, eu trabalhava no jornal ao vivo, chegava em casa 2 da manhã, eu fazia uma participação ao vivo no jornal dela, aquele que só a mãe da gente, e assim, insônia. E eu cheguei em casa, a Bia estava acordada, falou, mãe, conta uma história. E eu falei, ai, Bia, era uma vez a gata borralheira. Ah, não, mãe, história inventada da sua cabeça, eu não quero história velha. E eu, quase 3 da manhã, eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu falei, então vamos fazer junta. Eu contei para ela a história, na hora ali, a gente foi costurando junto a história, e durante 2 anos eu repeti essa história todas as noites, na beira da cama, a história de Niná. Deixa eu mostrar aqui para o telespectador, inclusive, aliás, uma curiosidade, as ilustrações são feitas por ela, não é isso? São feitas pela Bia. E um belo dia, ela, cansada, me pegou pelo braço e falou, mãe, senta e vai escrever a nossa história, porque toda vez que você conta, você muda alguma coisa. Ela não sabia ler e escrever ainda, e eu sentei o computador e comecei a escrever, e ela falou, lê aí. E eu li, ela falou, não, essa palavra não é essa. Então, assim, ela é coautora mesmo do texto, ela não sabia ler e escrever, mas ela fez a história. E essa já é a segunda versão, ela ilustrou a primeira com 5 anos de idade, e essa foi o primeiro trabalho profissional dela, porque ela foi contratada pela editora para refazer as ilustrações do primeiro livro, que ela já tinha 8 ou 9 anos. E depois a Bia foi parceira também nas ilustrações no Jardim Encantado. Ela já começou, então, assim, de iniciativa própria. Na verdade, ela puxou, basicamente, ela já revelou uma veia literária já criança. Ela e todos os meus filhos, né, eu tenho 3, são leitores desde o ventre. E aí me perguntam como é isso. Hoje eu tenho um trabalho chamado Letramento Fraterno, que é de incentivo à leitura com casais grávidos. E me perguntam, mas você leu o quê? Eu li o que eu estava lendo, só que eu li em voz alta. Então, assim, não é aquisição de código, de letramento, não é nada disso. É a questão do vínculo afetivo que se forma. Então, eu acho que o leitor a gente forma no ventre. Hoje eu escrevo textos para esse, assim, ainda não publiquei nenhum, mas estou com um trabalho tanto de livro para bebês, como de livros para barriga. Quando nós estávamos para começar a entrevista, saiu uma expressão, e o interessante de você conversar com autores, com pessoas ligadas à literatura, que às vezes as frases elas podem ter um sentido, às vezes até poético. Então, por exemplo, surgiu a história de um jacaré nordestino que atravessou o Atlântico para ir à África. Eu falei, não, só um minutinho.
Isso é uma metáfora? Isso aconteceu de alguma forma em algum evento ligado à literatura? E a resposta que foi exatamente isso que aconteceu. O Jacaré Bilé, que é um livro, inclusive, que está em catálogo, já vamos falar a respeito disso, ele foi escolhido para ser feita uma leitura, não é isso, Alessandra, na África? Ele foi levado por um promotor de leitura, que tem um trabalho bacana, o Maurício Leite, e que hoje mora em Portugal e trabalha em comunidades de língua portuguesa, e ele foi levado para Angola, numa região de Minas, de campos minados, num período onde os carros, os caminhões atolam muito. E eu fiquei curiosa, porque eu falei, o livro tem expressões muito típicas do Nordeste. Fui pesquisar e fui ler Mário de Andrade, né, para buscar essa referência toda. E eu fiquei curiosa, falei, Maurício, encontrei o Maurício, tive a oportunidade de encontrar, eu falei, como foi essa leitura lá, né? Eles se identificaram de alguma forma com a história, e ele me falou assim, Alessandra, foi impressionante, porque lá é uma região de jacarés, e a gente atolava de noite, tinha que esperar clarear, não podia acender uma lanterna, não podia, e atolava num local onde era infestado de jacarés. Né? Então, quando ele me contou isso, a gente perde a noção do que uma história é capaz. Ele tem uma história engraçadíssima. É um jacaré nordestino que acha que a lua é uma tapioca gigante que ele quer comer. É uma tapioca gigante que ele quer comer. Ele não se convence. Né? E o coelho que tenta fala, poxa, mas você está perdendo tanta coisa durante o dia, porque dorme o dia inteiro, claro, passa a noite tentando alcançar a lua. E a resolução é muito bacana, porque o coelho, no fundo, vê que não vai convencer, porque o jacaré acha que ele está querendo comer a tapioca dele. E ele mostra o reflexo da lua na água do açude. E fala, essa daí é mágica. Você come, ela aparece de novo, o jacaré. Né? Então eu brinco, o jacaré é mané. Né? Porque ele acredita e fica satisfeitíssimo ao comer o reflexo da lua todas as noites. A história se resolve dessa forma. Olha que seu jacaré, ela no céu, ela flutua, ela não é tapioca, é somente a dona lua. Não adianta perseguir que ela nunca vai ser sua. Ora, ora, seu coelho, agradeço a atenção, mas sei bem o que pretende, que eu pare a perseguição e assim garanta a sua, não a minha refeição. Os livros, incluindo o Jacaré Bilé, outros exemplares que nós temos, vêm acompanhados de um CD. São 3 experiências diferentes. Eu tenho 3 livros com CD. Atrás do Olho Fechado, que é o mais recente, que é um romance infantil que preza pela história de ninar. Né? E esse é muito autobiográfico, porque eu conto as histórias que eu vivenciei com os meus filhos de uma maneira ficcionada. Né? Então, e ele é um livro, tem um CD. Esse é diferente de todos, porque ele tem uma suíte. A partir da música tema do livro, foi feita uma suíte gravada com orquestra, né? Teve um maestro espanhol, Copo Gutierrez, que fez os arranjos junto com meu marido, Orlando Neto. E assim, eu envolvi a família inteira nessa história. Nina voltou ao seu quarto, fechou a porta e começou a regar os peixes na colcha da cama. Num instante, a colcha virou um mar lindo. Os peixinhos do abajur também mergulharam na cama e Nina não resistiu. Quando se deu conta, estava entre corais e peixes multicoloridos no mar de sua colcha. No outro, História para Boi Casar, as crianças tinham um fundo, uma brincadeira com as cantigas. Eu resgato, né, no casamento do boi da cara amarela, com a vaca que pulou a janela, o sapo lava o pé, a borboletinha aparece, né, sai da cozinha, traz o chocolate à madrinha, a barata aparece com as 7 saias de filó. E tinha uma coisa das crianças fazerem, ai, mentira da barata, ela tem uma só. Isso tudo foi feito em casa. O Jacaré Bilé tem músicas feitas para a história. O História para Boi Casar, a história toda cantada. Né? Então, já é para criança lá da educação infantil que ainda não lê e que eu brinco com esse resgate das histórias, com a colagem. E como era, a gente ia gravar o CD e pensando na questão da música, a gente misturou também as tradições do folclore, porque eu homenageei o bumba do Seu Teodoro. Toda a percussão do disco é feita com os tambores, os pandeirões, lá do Centro de Tradições Populares. Escrever literatura infantil, escrever para crianças, não é brincadeira. Nem um pouco. Né? E é uma briga, e é essa questão, eu acho que talvez hoje seja a área da literatura onde mais se enfrenta a censura. Né? Exatamente por esse problema de acharem que livro para criança
ou é livro que não tenha que ter, não pode falar assuntos proibidos, né? Então, assim, em Atrás do Olho Fechado eu falo de morte, e é um livro para criança, né? A morte faz parte da vida, então eu acho que escrever para criança é muito sério. Alessandra, existe um livro que está na expectativa de lançamento e que tem uma proposta um pouco diferente em relação ao que foi feito até agora. Na verdade, é um conto infantil que eu publiquei primeiramente numa revista, a pedido, né? Era um conto sobre o tempo. E aconteceu dessa forma, a editora me ligou e falou, eu estou muito sem tempo, você pode fazer? E antes de responder, eu falei, primeiro eu vou fazer, para ver se eu vou ter tempo de fazer, e depois eu digo se vou ou não fazer, né? Topo o desafio. E publiquei um conto sobre a memória, e eu fiquei com essa coisa do tempo. É a história de uma menina que tem todo o tempo do mundo. Sofia não sabia muito sobre o tempo, e ainda menos sobre a falta que o tempo fazia. Tinha todo o tempo do mundo para correr, brincar e ver tudo o que via, fazer o que queria, bordando na infância sua colcha de alegria. E o tempo vai passando e ela percebe que o tempo também passa para ela, e ela resolve criar uma caixinha onde ela vai guardando tudo que ela acha importante. E esse conto, eu fui convidada a fazer uma intervenção num grupo do Hospital Universitário aqui de Brasília, de pacientes de Alzheimer, que tem, né, essa questão da perda da memória. E eu falei, bom, eu fui com ele dobrado dentro de uma caixinha, tirei o conto da caixinha, contei, li e me surpreendi com o que ele provocou. E a partir disso, um paciente que não falava, que não se comunicava há mais de 8 meses, contou toda uma história, que ele lembrava do cheiro do café que a avó dele fazia nas noites de chuva. Eu digo que hoje a literatura me trouxe muitos presentes, amigos queridos e experiências de vida. Eu acho que eu sou uma pessoa melhor hoje, pelos livros que eu li e pelas experiências que, como escritora, eu fui presenteada, né? Olha, Alessandra, eu queria desejar uma boa sorte no lançamento deste livro, de outros livros que eu espero que venham sempre, inspirados ou não pela Bia. E, infelizmente, eu tenho que encerrar a nossa entrevista porque o nosso tempo, exatamente, vai ter de ficar guardado numa caixinha, pelo menos por enquanto, para o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela participação e muito boa sorte na continuidade do trabalho literário. Obrigada. Bom, o Iluminuras vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho, quando retornarmos, vamos verificar que a música e a literatura podem fazer parte da rotina de um procurador federal. Daqui a pouco, no Iluminuras. O Iluminuras já está de volta. Música, direito e literatura se misturam na vida do nosso segundo entrevistado do nosso programa de hoje. Nós vamos conversar agora com o Procurador Federal, Judivan Vieira. Obrigado, antes de mais nada, por estar conosco aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, começando a falar exatamente desta vida não dupla, mas tripla, afinal de contas, o trabalho como Procurador Federal, como músico e como escritor, inclusive com obras publicadas em inglês e em espanhol. Como é que você faz para administrar essas 3 vertentes da vida? A verdade, Cadu, é que eu me baseio num pensamento meu. E eu estou escrevendo isso no meu segundo livro de autoajuda que vem por aí, que se chama Obstinação, o lema dos que vencem. A frase é a seguinte: na vida você deve fazer primeiro o que você deve fazer, para depois fazer o que você quer fazer. Isso facilita muito, sabia? Aliás, inclusive, sobre essa linha especificamente da autoajuda, não vamos entregar o nome do outro livro, porque tem um pequeno detalhe a respeito disso que eu gostaria de aprofundar. Daqui a pouquinho a gente vai ver, mas você disse que quer escrever 2 livros de autoajuda. Especificamente, por que essa escolha? Depois de escrever 2 livros, se as pessoas que me lerem não aprenderem e apreenderem com 2 S, quer dizer, segurar o conhecimento, eu não tenho por que escrever um 3º livro. O que eu tenho a dizer estará encerrado nesses 2 livros. Sobre a autoajuda especificamente, daqui a pouquinho a gente volta no outro livro, aí vocês irão entender por que justamente esse mistério que estamos criando, que é uma experiência curiosa pela qual ele passou. Mas ele também escreve sobre outros temas, inclusive o direito, começando aqui especificamente a mostrar 2 trabalhos, uma das linhas específicas, que é processo administrativo disciplinar e também direito administrativo para concursos. Esta é a sua linha voltada para uma parte da sua vida especificamente, ou seja, o trabalho com o direito.
É verdade. Eu lecionei por 15 anos em cursos preparatórios para concursos. Lecionei também na faculdade. E o direito me fascina. Aliás, viver me fascina. Então, enquanto vivo, eu quero fazer tudo. Daí começar a minha vida jurídica, porque os meus alunos pediam muito. Eu sou fascinado por direito administrativo. E nessa época que dava aula, os alunos pediam: professor, escreve um livro para orientar a gente. Eu escrevi esse livro de Direito Administrativo, primeira, segunda, e aí está na terceira, vem a quarta edição, onde eu fui ampliando. Ele é um livro de teoria geral, escrito à luz das minhas aulas, sala de aula, fácil de ler. E um outro processo administrativo disciplinar, porque na carreira de procurador federal passei uns 11 anos de minha vida realizando processos administrativos, investigando casos de desvios de conduta funcional pelo Brasil afora, né? Na verdade, vou procurar buscar 2 livros aqui na estante, que é A Mulher e Sua Luta Épica contra o Machismo, que, na verdade, ele tem uma outra que eu vou mostrar, que é uma tradução, com a mesma capa, em espanhol. Do que trata esse livro, que, inclusive, gerou até pedidos de seminários a respeito dele na Espanha? Em 2007, o governo federal me paga um doutorado lá em Buenos Aires, na Universidade del Museu Social Argentino, a UNSA, né? E um doutorado onde eu defendo a unificação, tem que ter uma tese nova, a unificação do direito administrativo disciplinar, penal e processo penal, com a criação de uma Suprema Corte, aí 5 anos estudando, viajando para os países do Mercosul. E no meu primeiro ano de doutorado, eu li um livro de um professor meu chamado Davi Rabinovich Berkman, que escreveu um livro chamado Matrimônio Incaico. Eu pesquiso há muito tempo, eu sou fascinado pela história. E aí esse meu professor, Rabinovich Berkman, me incentivou: Judivan, você gostou tanto do tema, escreva um livro. Só que eu disse para ele: eu quero escrever um livro sobre a história do machismo e a luta da mulher para vencê-lo, mas de forma linear. Daí eu resolvi escrever, fazer uma pesquisa de 5 anos, e saiu esse livro, A Mulher e Sua Luta Épica contra o Machismo, só que de forma linear. Você começa estudando o Império Egípcio, Assírio, Babilônico, Medo-Persa, Babilônico, que foi o único império do mundo que existiu, morreu e ressuscitou. Aí depois vem o grego, o romano, o turco-otomano, o francês, e assim vem a história. Depois, vindo a descrever, passei a descrever a influência do machismo na literatura brasileira, na música popular brasileira, que a gente tem inúmeras manifestações. Já vamos aproveitar e mostrar outros livros também rapidamente. Já vou puxar, na verdade, vou puxar uma porção logo de uma vez aqui. Aí eu já vou fazer referência, aí a gente vai voltar para o tema inicial, que é, como nós dissemos, só para lembrar, o Judivan disse que um tema especificamente sobre esse, ele só gostaria de escrever 2 livros, autoajuda. Falamos do primeiro livro. Agora, esse aqui ele tem uma questão polêmica. Qual o título do livro? Técnicas para você ficar doidão. Um procurador federal, isso deu problema, não deu não? Um bocado. Deu um bocadinho de problema, viu? Para começar, por causa desse título, eu recebi negativas de muitas editoras no Brasil dizendo que não iam editá-lo, lançá-lo, porque parece uma apologia ao crime. Ponto número 2, quando eu senti que não ia conseguir uma editora para editar, eu resolvi eu mesmo fundar uma editora, e fundei para lançar esse livro. Quer dizer, assim que lançou o livro, a editora faliu depois, porque eu não tinha dinheiro suficiente para mantê-la. Mas ficou a satisfação pessoal de ter vencido essa batalha, porque o que eu queria mesmo provar, isso talvez não seja nada de novo, mas é aquele velho ditado de que a gente costuma julgar pela capa. Não só os livros, a gente julga as pessoas, né, às vezes pela primeira impressão, e isso é relativo, falha. E afinal, o ficar doidão aqui é em que sentido? Pela vida. Técnicas para você ficar doidão pela vida. Fernando Pessoa diz: vivemos pouco, morremos para sempre. Fique doidão pela vida, meu amigo. É bom demais. É curta a passagem no planeta e é deliciosa. Como é que você veria? Vamos voltar um pouquinho ao procurador. Como você vê a influência da literatura, da música também, já que você também é músico, na formação jurídica especificamente? Bom, de início a gente tem que lembrar que o direito faz parte das humanas, né, das ciências humanas. Quem faz direito é obrigado a ler muito. Quem não lê, viaja pouco. Quem lê, conhece mundos, inúmeros mundos. Quem lê mais, se dilata para o universo. Eu acho que o jurista, quanto mais ele lê, quanto mais ele escreve, mais ele sensibiliza a alma para o ser humano. Porque, afinal de tudo, no final das contas, julgar um processo, seja ele administrativo, seja penal, seja civil, não importa, seja previdenciário, não importa o que seja, exige muito mais alma
do que uma mente cartesiana. Você precisa entender o homem, e a literatura nos traz esse privilégio de lidar com o homem, principalmente quando você pende para aquele gênero modernista, contemporâneo, em que você procura analisar o homem como ele é. E eu acho que o jurista que não tem essa noção de que o maior tesouro deste planeta é o homem, ele perde um pouco. A literatura nos traz isso, ver o homem como ele é. Judivan, para terminar, considerando tudo isso, e você citou inclusive vários autores ao longo da entrevista, você indicaria alguns especificamente no desenvolvimento dessa visão de mundo para estudantes de direito, advogados, juízes, procuradores, promotores? Sim, eu vou começar com João Baldo Filho, me fascina. Jorge Amado me fascina. Jorge Amado é um autor brasileiro que nasceu no sul da Bahia em 1912. Depois foi para Salvador estudar num colégio interno. Lá teve contato com a vida social da cidade de Salvador, especialmente a vida do povo, das classes marginalizadas que circulavam principalmente pela região do Pelourinho. O seu romance teria duas linhagens. Uma é aquela voltada para o universo do cacau, né? A terra, o homem, o trabalho, a vida sofrida do trabalhador das lavouras de cacau. Uma outra frente que também será constituída no próprio contexto dos anos 30, que é a do romancista da Bahia, né? Que começa mais efetivamente com o romance Suor, no qual ele vai retratar a vida do trabalhador, a vida do vagabundo, a vida do malandro, enfim, a vida popular da Bahia. Toda a narrativa amadiana é uma narrativa que se constrói numa linguagem, numa temática, num horizonte que cativa e cativou nessas últimas décadas milhões de pessoas. Ele foi traduzido em mais de 40 línguas, né? Muito obrigado pela sua participação. Queria desejar boa sorte em todos os aspectos da vida, como músico, como procurador, como escritor, como poeta e como pessoa. Obrigado. Que talvez seja o principal que dá vazão a tudo isso. Muito obrigado pela sua participação, Jadir. Muito obrigado. E obrigado a você também, amigo da TV Justiça, que nos acompanha aqui no Iluminuras. Tem encontro na próxima semana com mais uma edição da revista eletrônica sobre literatura aqui na TV Justiça.